8.000 focos de incêndios combatidos apenas nos últimos dias. A situação está complicada para o produtor rural porque muitos deles ocorrem dentro de propriedades rurais e destroem tudo. Nem só dentro, né, gente? A gente viu ontem que pode começar na cidade e alastrar também para a zona rural. Para a gente saber um pouco mais o que o produtor rural pode fazer para, em caso de incêndio na sua fazenda, a gente conversa agora com o professor da Unesp, nosso colunista aqui nos canais AgroMais e agora também Terra Viva, Omar Sabag. Bom dia, seja bem-vindo. A gente está muito triste porque todo dia é essa situação, você pega os jornais, você olha na TV, é só essa situação. E o fogo, ele começa às vezes, ontem a gente falou, né, Carol, com a produtora lá de Jataí, em Goiás, o Vale do Araguaia, os animais correndo, o pessoal tentando abrir a cerca. Meu caro, o que a gente pode fazer para poder minorar esses prejuízos e evitar o fogo? Bom, primeiramente, bom dia, Carolina, Valteno e aos demais que nos acompanham aqui pelo AgroManhã. Bom, de fato, né, é uma situação alarmante. A gente precisa avaliar que nós estamos ainda vivenciando esses focos e queimadas. Basicamente, como fatores preponderantes, o que nós temos? Altas temperaturas, baixa umidade relativa. E, claro, também alguns oportunismos existentes aí, né, em relação a supostos crimes, evidentemente ambientais, a questão da negligência. Bom, primeiramente, aconteceu uma queimada, ou melhor dizendo, um incêndio, né? Porque, na verdade, um incêndio, o que difere um incêndio de uma queimada? O incêndio nada mais é do que o fogo descontrolado, né? Ele pode se evoluir a partir de uma queimada, tá? Então, no primeiro momento, o produtor ele precisa mobilizar o maior número de pessoas para conter o fogo e imediatamente acionar o corpo de bombeiros para que possa ser registrada a ocorrência. Claro que para tudo isso precisa ter a produção de provas, por exemplo, fotos, vídeos, até mesmo a elaboração de um relatório de ocorrência pelo próprio corpo de bombeiros, para que o produtor ele possa se resguardar, né, de qualquer suposto crime dentro da sua própria, eu diria assim, propriedade, né? Por algum descuido, enfim, né? Agora, o que a gente precisa pensar num segundo momento? A partir da contenção, na verdade, desses incêndios, o primeiro ponto que a gente precisa avaliar é a questão da vegetação. A gente sabe que tudo foi perdido em termos de cobertura vegetal, então, a princípio, a gente sabe também que isso é um custo altíssimo para a recuperação e muitas vezes se estima em até 3 anos para você poder fazer uma recuperação de uma área degradada, principalmente com relação a focos aí de incêndios, né? Então, o plantio de árvores nativas, principalmente as de rápido crescimento, ou seja, espécies que são adaptadas às condições edafoclimáticas daquela região, para que isso possa restabelecer a biodiversidade e também proteger o solo, né? Nós temos propriedades físicas, químicas e biológicas. Outra questão também, nesse segundo momento, após a contenção do fogo, é o produtor, o empresário rural, pensar em quê? Em trabalhar com técnicas de retenção de água no solo. Por exemplo, a utilização de mulching, que seria, na verdade, aquela cobertura morta, ou seja, a cobertura do solo com material orgânico. Por que isso é importante? Porque, na verdade, eu vou conseguir manter a umidade, reter a umidade no solo e favorecer, evidentemente, o crescimento da microfauna existente e também o crescimento posterior aí das plantas. E a gente sabe também que as queimadas, elas deixam o solo muito vulnerável a processos erosivos. Então, imagina, se você retira uma cobertura vegetal, depois quando vem as chuvas, ou até mesmo pelo vento, que é o que nós chamamos aí de erosão eólica, vai fazer com que haja volatilização do solo. Então, perde-se tudo o que se tem, inclusive ocasionando e muitas vezes a sedimentação de cursos d'água. Então, para isso, o produtor ele precisa construir algumas barreiras físicas, como, por exemplo, contenções, né? Isso a gente trabalha muito em relação a técnicas de conservação e manejo do solo, e até mesmo as cercas vivas. Até porque para que possa evitar a propagação de um futuro incêndio, né, ou de uma queimada da propriedade vizinha para a propriedade na qual está sendo gerenciada. Então, na verdade, a gente precisa se ater a esses principais pontos, considerando que, é claro, né, nós estamos falando em queimadas no agronegócio, mas isso está refletindo a todos os demais setores. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região tem dias que a gente fica, e muitas vezes, sem telefonia móvel, sem
internet, tá? Ontem mesmo, aqui na nossa região, nós não conseguimos transitar de um município para o outro em função de focos de queimadas, isso se tornando intransitável os dois lados da rodovia. Então, realmente é uma situação muito alarmante nesse momento atual que nós estamos vivenciando. Ô Mário, o senhor falou agora sobre telefone, sobre a falta de sinalização. A gente sabe que a tecnologia chega nos dias atuais para somar. Nessas situações, por exemplo, de incêndios, de perigo, seria ideal ou legal a atitude dos produtores terem um grupo entre eles para um comunicar para o outro ali na vizinhança? O que o senhor acha disso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, Carol, eu sou um radioamador também, confesso para vocês, gosto muito da comunicação e eu acho que o radioamadorismo ele vai voltar muito para o campo. Muito essa questão da tecnologia, os produtores aderiram muito à questão, é claro, do celular, da telefonia móvel, mas numa situação como essa, muitas vezes grupos de produtores eles podem acionar inclusive autoridades policiais, via radioamadorismo. Isso é muito factível, principalmente em comunidades, em localidades que até então ainda não existem um sinal até mesmo 3G. A gente sabe que no interior do país ainda nós temos ainda uma vulnerabilidade em relação à questão da comunicação, principalmente para regiões mais interioranas do país. Então, sem dúvida, a união dos produtores, nesse momento, vai fazer toda a diferença. É só a gente poder fazer uma analogia com o que nós tivemos, por exemplo, com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, agora é período de queimadas. Então, um conjunto de produtores, evidentemente, os agentes que estão envolvidos nas cadeias produtivas dentro do agronegócio, que eles têm uma relação diretiva com as autoridades policiais. Então, para que isso possa, evidentemente, ter um melhor processo aí de comunicação, mais efetiva, e possa aí conter da melhor maneira possível dentro desse quadro de gravidade que está sendo aí ocorrido nesse momento. Omar, excelentes dicas, obrigada pela participação. Lembrando que o Omar, ele é professor da Unesp, nosso colunista aqui no Agromanhã. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez e só queria colocar mais uma importante observação, só para vocês terem uma ideia, em relação até mesmo ao processo de gestão para o produtor, a importância do monitoramento. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns órgãos ambientais que fazem o monitoramento de queimadas, por exemplo, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles têm, inclusive, um programa chamado Queimadas. Então, um exemplo que eu vou passar aqui para vocês, nós estamos aqui na região extremo noroeste paulista. Nós estamos aproximadamente há 150 dias sem chuvas. Em termos de focos de incêndios na região, nós tivemos um aumento de mais de 280% em relação a 2023. Então, é mais um ponto aí factível para que o produtor possa se atentar a isso. Além também do importante instrumento de transferência de risco, que seria o seguro rural. Embora a gente não saiba o quanto que será precificado isso nas próximas, apólices.